Fala aí pessoal, daqui é o Etienne Fula. Este provavelmente é um dos vídeos mais importantes do canal. Eu vou listar um conjunto de questões que podem ser muito úteis para construir o teu plano de trade. Quando conseguires responder a essas questões todas de forma sincera, então já terás montado um, ou até poderás estar muito próximo de montar um. Então fica comigo até o final do vídeo. Bora! Pessoal, então, esse conteúdo é muito importante tanto para traders iniciantes, até mesmo para aqueles traders que já estão um bocadinho mais avançados. Conheço muitos traders que já estão nesse mercado há alguns anos e ainda assim não têm definido um plano de trading. Então, por favor, estou a oferecer esse conteúdo valioso e eu só te peço que te inscrevas no canal, deixa ficar um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para aquele amigo que tu sabes que vai gostar de aprender com esse conteúdo, tá bom? Então, agora sem mais demora, vamos então ao conteúdo do vídeo. Para começar, o plano de trading é basicamente a tua rotina diária no mercado. É a maneira como vais reagir em diferentes situações, é imaginar várias situações que possam acontecer no mercado e procurar responder a essas situações antes mesmo dessas situações acontecerem. É uma espécie de plano de contingência, porque como sabemos, o trading exige muito do nosso emocional e nós, os seres humanos, temos certa dificuldade em saber lidar com isso. Então é muito importante que tenhamos um sistema de tomada de decisões automatizado e assim, quando estiver exposto a determinadas situações, na maioria das vezes a tendência é responder de forma racional e não com base em emoções. Mas só é possível automatizar algo quando já conheces essas situações frequentes ou algumas situações frequentes e já sabes como responder a pelo menos a maioria dessas situações. Mas mais importante do que saber resolver essas situações é anotar tudo. Confia em mim, é diferente teres apenas na cabeça, é diferente teres apenas em mente que, pronto, quando acontecer aquela situação, eu irei resolver dessa forma, do que teres isso anotado. Parece que quando temos as coisas, as situações anotadas, as nossas decisões anotadas, o nosso cérebro reage de uma melhor forma. Então, convém criar um sistema de tomada de decisão e esse sistema de tomada de decisão aqui no trading ou no Forex é chamado de plano de trade. Agora, um método que eu utilizei para construir o meu e que pode ser utilizado por ti também é respondendo a essas questões que eu vou colocar aqui agora. Primeira questão, tu és especialista em mercados, né? Dizer, por exemplo, sou especialista só no Forex, ou sou especialista só em futuros, sou especialista só em índices, por exemplo, ou tu és especialista em negociação. Por exemplo, teres várias estratégias que podem se aplicar a estes diferentes mercados. Essa é a primeira questão. Segunda questão, quantas horas de tela tu te permites a ti mesmo? É muito importante responder essa questão. Por quê? Porque para não cair naquela tentação não, para não cair naquele erro, diria erro do overtrading, que é negociar por excesso. Nós devemos ter um limite diário, devemos saber quando não devemos mais negociar, até porque o nosso emocional funciona melhor quando não estamos sobrecarregados. Terceira questão, qual é a sessão que tu vais negociar? Tu preferes negociar na seção europeia, preferes negociar na seção americana ou na seção asiática? Muito importante também que respondas essa questão, não apenas nos ativos da tua preferência, mas também com base naquilo que é o teu cronograma. Por exemplo, se tu estiveres ocupado durante o dia, se calhar não dá muito jeito de negociar na seção europeia, porque a seção europeia basicamente tem um início de manhã, pela manhã, e vai fechando mais aí ao final do dia. Se vem despachado mais ao final do dia, se calhar compensa negociar mais na seção asiática. Portanto, é muito importante levar em consideração também a tua disponibilidade para responder essa questão. Quarta questão. Essa quarta questão acaba por estar relacionada com a terceira. Qual é o time frame que tu vais negociar? Tu vais negociar num período de 1 hora, vais negociar num período de 4 horas, vais negociar num período diário. É uma questão que está relacionada com a terceira. Por quê? Porque aqui também não devemos escolher simplesmente de acordo com as nossas preferências no gráfico, mas também de acordo com o nosso cronograma, porque se tens um trabalho que te ocupa o dia inteiro, não compensa se calhar fazer day trading, porque day trading tem que estar sempre atento aos gráficos e tudo mais, se calhar compensa mais por swing, num período assim um bocadinho mais longo que não vai exigir que estejas sempre atento aos gráficos. Aqui é importante também responder essa questão com base no teu emocional. Se fosse uma pessoa que não tem assim tanta paciência, que tem assim um bocadinho de ansiedade, não convém negociar num período longo, porque isso de alguma forma também interfere durante o processo de negociação. Porque se para ti faz mais sentido obter ganho num período curto de tempo, então a tua estratégia geralmente vai ser montada em função disso. E olha que isso parece contraditório, por quê? Porque a minha estratégia, vamos supor que eu sou um trader que trabalha a longo prazo, e a minha estratégia é montada em função disso. Eu posso ter resultados e tu trabalhas com a minha estratégia e não chegar a ter resultados, simplesmente porque temos perspectivas diferentes. Então é muito importante também definir com base nisso.
Quinta questão. Qual é o sinal que tu vais negociar? Sim, qual é o sinal de entrada? Se tiver, para ti que trabalhas com price action, mesmo quem trabalha com indicadores, né, tem sempre um sinal, mas qual é o sinal que tu vais utilizar para negociar? Aqui é muito importante não trabalhar com todos os sinais. Eu não aconselho a trabalhar com todos os sinais de uma vez. É importante conhecer todos eles, mas escolher alguns para se especializar. Porque quando tentamos trabalhar com todos, a tendência é procurar por sinal em qualquer par, sinal até mesmo onde não tem, forçar até sinais. Então convém conhecer todos, né? Ou pelo menos a maioria, e depois decifrar aquele que melhor funciona para ti, aquele que faz mais sentido e trabalhar com esse. Sétima questão. Qual é a interpretação que tu tens ao sair de uma operação? Atenção que é muito importante definir isso também, porque imagina, quanto mais tu saberes o motivo de sair daquela operação, mais tu vais compreender a dinâmica do mercado. Então é muito bom definir isso, porque de alguma forma esse resultado ou essa interpretação nos ajuda a melhorar em termos estatísticos. Oitava questão, qual é essa tem na verdade devia ser a sétima e a sétima, oitava, mas pronto. Qual é a interpretação que tens ao entrar na operação? Também é muito importante. Por que é que tu estás a entrar na operação? Por quê? Quais são as premissas, quais são os passos que tu seguiste? Nona questão, qual é o risco máximo por operação? Qual é o risco máximo por operação? O que é que tu vais arriscar no máximo por cada operação? Aqui é importante definir o risco com base naquilo que tu realmente estás disposto a arriscar, naquele valor que tu sabes que se perderes não vai afetar assim tanto o teu emocional. Não é escolher o risco com base no profit potencial, ou escolher o risco com base naquilo que tu realmente estás disposto a perder. Décima questão, qual é o risco máximo semanal? É importante definir isso porque dessa forma, imagina que tu ultrapasses o montante máximo semanal num dia. Então aqui devemos ter aquela cabeça programada, não negociar mais naquela semana, esperar na semana que vem. Ou então que faças uma melhor gestão, né? Não deixes chegar a esse extremo. Décima primeira questão, como é que tu vais recuperar a confiança quando tu atingires, por exemplo, uma perda semanal ou uma perda mensal? Como é que tu vais recuperar essa confiança? Tu vais deixar de operar durante um tempinho, vais parecer um pouco, sei lá, o que é que tu vais fazer nessas situações? E por último, né, que é uma continuação dessa décima primeira questão, o que é que tu vais fazer para garantir que estás apto psicologicamente para voltar a negociar depois de ter atingido essa perda mensal ou essa perda semanal? O que é que tu vais fazer? Bem, pessoal, são essas questões, parecem muito simples, mas são um bocadinho complexas, na verdade, ao responder, e tenho noção que vocês vão sentir essa complexidade, né, para aquelas pessoas que ainda não têm um plano de trade definido. Portanto, respondam com sinceridade, não respondam por responder, porque não quero responder já, porque já quero ter um plano de trade, não. Até porque tem questões aí que vocês não vão conseguir responder já, vão responder com o tempo, né, com muita prática e tudo mais. Agora, diga-me nos comentários, qual dessas questões consideras a mais difícil de ser respondida? Comenta aí abaixo para eu saber. Então, é isso pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo, até os próximos, tchau!